7 erros de obras sem projeto que dão muita dor de cabeça. Qualquer obra ou reforma que você for fazer na sua casa, por mais simples que pareça, você vai gastar dinheiro, certo? E você vai gastar esse dinheiro sem planejar como gastar esse dinheiro? Melhor não, né? E o que é esse planejamento? O projeto. O projeto e a obra andam juntos, se complementam, por mais que muitas vezes sejam feitos por profissionais diferentes. O projeto é o guia, é o caminho da obra, é o que vai ditar o que tem que ser feito, como tem que ser feito. E quando você decide simplesmente começar a obra sem ter feito o projeto antes, pode ter certeza que você vai ter problemas, vai ter dor de cabeça. E o problema de obra é igual a desperdício de tempo e desperdício de dinheiro. Então eu tô aqui hoje para te contar 7 desses erros e te mostrar como eles são evitados. Eu sou a Amanda, arquiteta especialista em projetos de interiores na Pétala Arquitetura e ajudo você a reformar e transformar ambientes para a sua casa dos sonhos. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Tem muito conteúdo legal para você acompanhar. E o vídeo de hoje é sobre 7 erros que são bem comuns de acontecerem em obras sem projeto. E o primeiro deles é não planejar o layout, ou seja, a disposição dos móveis mais adequada. Aí você está investindo em um mobiliário novo, um sofá lindo, mas que ocupa quase sua sala toda, que você precisa virar de lado para passar ali por ele. Faz sentido? Não, né? E quando você está reformando, comprando móveis novos, você precisa não só planejar o tamanho e a disposição deles, mas também pensar nos fluxos, ou seja, na circulação em volta, nos caminhos que você percorre pela casa. Isso acontece muito com mesas de jantar. Na hora de comprar, você simplesmente vê o tamanho da mesa, vê que cabe e pronto. Mas esquece que as cadeiras em volta ocupam espaço também. Que quando tem pessoas sentadas nessas cadeiras, ocupa mais espaço ainda. Eu até comento sobre essa questão dos espaços para mesa de jantar num outro vídeo aqui do canal, eu vou deixar o card para você poder assistir depois. Outro problema que um layout mal planejado pode te trazer: entrar no quarto e chegar direto na cama ou ainda ter que desviar dela, dar a volta para conseguir acessar o banheiro, por exemplo. Será que não existia uma disposição melhor para os móveis nesse caso? Com o layout errado, além de prejudicar a circulação pelo ambiente, você pode estar perdendo espaço. Às vezes fica com cantos mal aproveitados, com armários menores do que você precisa ter, e em casas pequenas, cada cantinho faz diferença. E nessa questão do banheiro também, você pode acabar acordando seu maridinho, sua esposinha na hora que você ficar indo e voltando, né? É verdade. Também. Por isso que o projeto é tão importante. Eu vou te dizer que às vezes, quando os clientes chegam para falar com a gente, já tem uma ideia formada na cabeça de como vai ser a disposição dos móveis. E depois que a gente estuda as possibilidades e apresenta a melhor de todas, eles se surpreendem. Isso aconteceu com essa varanda gourmet. O pedido era uma mesa, talvez com um canto alemão em um dos lados e uma bancada para churrasqueira a gás no outro. Era o que eles fariam sozinhos. Quando a gente apresentou o layout com a bancada em L, onde eles ganharam mais armários e mais bancada, eles ficaram super felizes. Falaram que nunca tinham pensado em fazer dessa maneira. Olha só que legal que ficou. E o próximo erro é para você que está trocando pisos ou revestimentos na reforma, que é não fazer o quantitativo correto, com sobras, ou seja, não prever perdas desse revestimento. Aí o pedreiro tá lá instalando o revestimento do banheiro e faltaram 2 peças. Aí você pode até pensar, tá, é só ir lá e comprar mais. Mas não é bem assim. Porque primeiro, que nem todo revestimento você vai conseguir a pronta entrega. Às vezes vai ter que esperar 30, 40 dias para chegar e aí a sua obra tá lá parada só por causa disso. E segundo, que esses revestimentos são fabricados em lotes. E quando você vai comprar mais peça e pega de outro lote, pode acontecer dela ter diferença na tonalidade. Claro que pode ser uma diferença sutil, mas pode ser algo bem evidente. E aí você gastou dinheiro para ter um banheiro novinho, com um revestimento lindo e tem 2 peças ali diferentes do resto. Terrível, né? Sempre que for comprar revestimentos, é preciso fazer um cálculo certinho de quanto será necessário e ainda adicionar um percentual de perda. Uns 10, 15% dependendo do tamanho das peças, se vão ter muitos recortes. Se o rodapé for de porcelanato também, as peças precisam entrar nessa conta, e com sobras.
Porque pode acontecer de quebrar a peça por acidente ali na obra, do pedreiro acabar quebrando sem querer na hora de cortar. Fora que é sempre bom você guardar as peças que sobram, essas que você comprar mais, para caso no futuro você tenha algum problema ali no seu piso, por exemplo. Aí você tem a peça guardada do mesmo lote para trocar. Pra quem acha que não acontece, uma vez meu pai precisou de uma peça 10 anos depois ele tinha. É verdade. E ali na casa que o pai tá reformando, ele teve que comprar, tipo, meia dúzia de peças, assim. No cemitério. E foi, tipo, quase R$800 um quadradinho. Porque precisava ser a lajota específica pra é um piso cerâmico lá, tipo, meio vermelhinho, tá? Precisava ser aquele. E foi, tipo, R$800. Se você tivesse lá atrás, você teria sido mais barato. É que no caso não era dele, né? Mas... Sim, mas pensando mas, tipo, sim, na ideia exato. do vídeo pro cara que tá fazendo no começo. Sim, é porque às vezes as pessoas acham que não precisa guardar. A gente tá falando isso pra um cliente. Falei, guarda, contei a história do meu pai. Porque realmente ele resolveu tirar uma paredinha lá de casa, precisou de quase uma lajotinha. Ele... Tipo, uma coisa muito tosca. Sim. Um mini espacinho, daí tipo, não tem. Se você for trocar tudo, não vai ter, né? Mas 2, sim, quer trocar metade? Mas você não vai abrir uma loja Exato. de construção. É tipo, realmente uma sobrinha ali. E o terceiro erro ainda tá nos revestimentos. E é não planejar a paginação desse revestimento. Ou seja, não pensar onde vão ser colocadas as peças inteiras e os recortes. E aí você compra um piso lindo e fica com o recorte bem ali na entrada da casa, por exemplo. Sendo que ficaria muito mais bonito se esse recorte estivesse embaixo de um sofá ou de um rack, por exemplo, onde ele ficaria mais disfarçado. E como você faz isso? Planejando antes onde vai ficar cada uma das peças e os recortes, aliado, claro, ao planejamento do layout que a gente já falou antes. Ou seja, já sabendo onde vai ficar cada móvel, para que eles te ajudem a esconder ou disfarçar esses recortes no revestimento. E a paginação te ajuda, inclusive, a economizar na quantidade de peças. Olha quanta vantagem! Porque você consegue contar qual é a opção com menos recorte, ou seja, que vai precisar de menos peças. Você pode também alinhar a paginação do piso com a parede, caso seja em um banheiro. Fica muito mais bonito, tudo harmônico. O quarto erro pode acontecer em alguns cômodos da casa, mas principalmente na cozinha. E é não deixar o espaçamento correto para os equipamentos, para os eletrodomésticos. E eu nem tô falando de eletros embutidos, tá? Porque esses sim precisam ser super planejadinhos. Eu tô falando dos eletros que ficam soltos mesmo. Pensa comigo, você comprou os móveis para sua cozinha, depois que vai decidir qual geladeira comprar. E aí você quer uma geladeira de 400 litros, mas o espaço que foi deixado para a geladeira só cabe uma de 300. Já era, não tem o que fazer. Quer colocar uma máquina de lavar louça ou uma máquina de lavar roupa embaixo de uma bancada, mas falta ali 1 centímetrozinho para ela entrar embaixo da bancada. Você vai refazer toda a pedra por causa disso? Pois é. Por isso que antes de comprar tanto os móveis quanto os eletrodomésticos, eles precisam ser planejados e pensados juntos. De novo, voltamos para a questão até do layout, né? De você ter definido onde vai ficar cada um dos itens. Mais do que isso, saber qual o espaço necessário para deixar cada um desses eletros. E não só o tamanho dele. Eu tô falando do espaço que você tem que deixar em volta mesmo. Porque esses equipamentos precisam de um espaço de ventilação. E é o manual que vai te dizer isso. Quantos centímetros você tem que deixar dos lados, atrás, em cima, para que ele funcione de maneira eficiente. Afinal, não adianta você comprar uma cervejeira, por exemplo, para ter o conforto da cerveja geladinha, mas não deixa os espaçamentos corretos em volta dela. E aí, cada vez que vai tomar cerveja, ela nem tá numa temperatura boa. E esse tema dos eletros já deixa o gancho para o nosso quinto erro. Não fazer o planejamento dos pontos necessários para cada equipamento. E eu tô falando de ponto de tomada, água, esgoto, gás. Cada eletro que você escolhe para sua cozinha tem certas necessidades, certas especificações. Por exemplo, o seu cooktop vai ser a gás ou elétrico? Você já precisa saber disso, porque se for a gás, ou ele precisa estar perto do ponto, ou você vai ter que deslocar esse gás até o cooktop. Se for de indução, você não precisa do gás, mas ele tem uma ligação elétrica diferente, um disjuntor só para ele. Temos um vídeo aqui no canal onde te explicamos tudo o que você precisa saber antes de comprar o seu fogão de indução. Ele vai ficar aqui em cima. Quer ter uma máquina de lavar na cozinha? Além de planejar o espaço dela, como eu te falei no tópico anterior, você vai precisar de uma tomada, de um ponto de água, de um ponto de esgoto. Já tem tudo isso aí na sua cozinha? Não dá para deixar para ver isso depois que os móveis estiverem montados, né? Se você quiser instalar uma coifa, já foi previsto o duto de saída de ar? Uma tomada lá no alto?
Coifa também é um item que tem um vídeo exclusivo aqui no canal, depois dá uma olhadinha lá. Mais um exemplo, geladeira que tem filtro de água. De onde essa água vem? Ela precisa ter um pontinho hidráulico ali também. Não adianta pagar mais caro na geladeira para ter esse conforto e depois nem conseguir usar. Olha só quantos itens você precisa pensar e quantos problemas você pode ter por falta de projeto. E ainda tem voltagem e amperagem dos equipamentos e das tomadas. São 127 ou 220 volts, 10 ou 20 amperes. Às vezes você faz sua cozinha inteira com tomadas de 10 amperes. E aí um equipamento que parece básico, uma cafeteira, tomada de 20 amperes. Complicado, né? Então, os equipamentos precisam ser escolhidos, você precisa saber quais as especificações de cada um deles, até para você ver se consegue acomodar tudo isso dentro da sua cozinha. Por isso que o projeto de cozinha é um dos mais complexos que tem. São muitos pontos de atenção e muita chance de erro por falta de planejamento. Para falar do sexto erro, a gente vai continuar na cozinha. E ele é não planejar tudo que vai ser embutido na bancada ou nos armários antes. Por exemplo, onde é que vai ficar a sua lixeira? Você quer que ela seja embutida na bancada? Ou então em um gavetão na marcenaria? Isso precisa ser pensado antes, para que você mande a pedra ser cortada, ou então já faça uma marcenaria do tamanho ideal para encaixar uma lixeira ali dentro. Se deixar isso para depois, pode ser que não encontre uma lixeira que caiba ali no seu armário ou gaveta. Ou então, nem tenha um espaço que consiga deixar a lixeira e ela acaba ficando ali no chão, em qualquer cantinho. Lugar para pendurar pano de prato. Parece uma coisa super boba, mas no dia a dia, se você não tiver onde pendurar, vai fazer falta e ele vai acabar jogado em qualquer canto. Ou seja, cozinha bagunçada. Porta-talheres. Imagina se você faz uma gaveta muito pequena e no fim das contas não encontra um porta-talher que caiba ali. Não consegue deixar tudo organizado. Seu porta-temperos vai ser onde? E aqui eu nem tô dizendo que ele precisa necessariamente ser uma gaveta. Nesse projeto aqui, a cliente comentou que queria os temperos de acesso bem fácil, sempre à mão, para que ela não precisasse abrir nenhuma porta ou gaveta enquanto estivesse com as mãos sujas. Então, a gente projetou esse porta-temperos ali pertinho do fogão. Por mais que ele não seja embutido, ele já foi planejado antes, do jeitinho que ela queria, e os espaços internos ali embaixo da bancada foram otimizados para guardar outros itens. Com um bom planejamento, você sempre aproveita cada cantinho da melhor forma, de um jeito que faça sentido para sua rotina. E se você assistiu o vídeo até aqui, espero que já tenha deixado o seu like aqui embaixo, hein? Agora bora pro sétimo e último erro de hoje. Escolher a iluminação só na hora de instalar. E aí o seu teto já tá pintado, todo bonitinho, e você decide que queria colocar uma luminária em outro lugar, diferente do que tem a fiação ali. Dá? Sim, mas concorda que tudo isso poderia ter sido feito antes da pintura? Aquela fita de LED que agora você pensou que poderia ficar linda no seu armário, iluminando sua bancada, já podia ter sido instalada antes. E agora que você não tem nem onde ligar ela? Porque para você instalar uma fita de LED, você precisa de um ponto de energia para ligar, um lugar para esconder a fonte dela. Eu te explico tudo isso num outro vídeo que temos sobre fita de LED aqui no canal. Outro motivo para você planejar sua iluminação antes. Quantas luminárias você precisa colocar? Que tipo de lâmpada? Planejando tudo isso, principalmente se tiver ajuda de um profissional, de um arquiteto ou de uma loja de iluminação, o profissional vai calcular o fluxo luminoso necessário para o ambiente, e aqui não é uma receita de bolo, porque vai depender de como você vai usar esse espaço. É um ambiente de relaxamento? Ou você precisa trabalhar ali de vez em quando? Tem alguma atividade que precise de uma luz mais forte, mais focal? Sem esse planejamento prévio, você pode acabar com um ambiente escuro, aí precisa encher de luminárias espalhadas pela mesa, pelo chão, ou fazer reforminhas no teto para colocar novos pontos de iluminação. Isso depois de já ter finalizado a sua obra, né? Ou seja, olha a perda de tempo e de dinheiro. Ninguém merece, né? Então, eu acho que te contando todos esses erros, eu consegui te mostrar a importância de se ter um projeto, um planejamento antes de começar a quebradeira por aí, né? Porque projeto é um investimento. Ele valoriza o imóvel que fica super planejado, bonito e funcional, e mais do que isso, ele valoriza o seu tempo e o seu dinheiro. Agora me conta, você já cometeu algum desses ou outros erros enquanto estava reformando por falta de um projeto? Escreve aqui nos comentários que pode ser que você evite que outras pessoas cometam esses mesmos erros. E até o próximo vídeo.